sistema reprodutor masculino, você vai observar a frequência e urgência urinária, se há hesitação ou esforço a urinar, a coloração da urina e a história geniturinária pregressa. Alguns dos achados anormais na anamnese é a oligúria, que é pouca urina, poliúria, que é grande quantidade de urina, nictúria, que é quando o paciente acorda durante a noite com uma urgência muito grande de urinar, disúria, que é quando o paciente refere dor a urinar, hematúria, que é a presença de sangue na urina, obstrução prostática, infecção ou hérnia. Em seguida, você vai perguntar se ele apresenta dor, lesão ou secreção no pênis. E vai perguntar também sobre a sua atividade sexual, a frequência, o número de parceiras e se ele faz o uso de métodos contraceptivos. Na anamnese de lactentes e crianças, você vai observar se há problemas para urinar, se há presença de lesões ou abalamentos no pênis ou no escroto da criança e você vai rastrear abuso sexual. Na anamnese do adolescente, você vai observar as mudanças corporais e vai falar sobre o desenvolvimento e sobre o comportamento sexual e você também vai falar sobre o uso de preservativos. Na anamnese do idoso, você vai observar se há dificuldade para urinar e vai ver se há alterações no comportamento sexual. No exame físico, deve-se fazer a preparação do paciente. O avaliador deve posicionar o paciente de pé, sem cueca e com a vestimenta adequada. O avaliador deve estar sentado e o paciente pode ficar deitado na primeira parte do exame e deve ficar em pé na segunda parte do exame, para avaliar se há presença de hérnia. Deve-se proporcionar um ambiente confortável. Os materiais necessários para a realização do exame físico são luvas, lâmina de microscopia, materiais para citologia e lanterna. Para a realização do exame físico do sistema reprodutor masculino, utilizam-se os métodos propedêuticos inspeção e palpação. Na realização da inspeção do pênis, este deve apresentar-se com a pele enrugada, sem pelos e sem lesões. Também, a glande deve apresentar-se com aspecto liso e sem lesões. O prepúcio, caso este se encontre presente, deve-se realizar a retração e observar a existência de fimose, que diz respeito à impossibilidade de retrair o prepúcio para trás da glande devido ao anel de abertura do prepúcio ser menor que esta. E também a parafimose, que está presente quando o anel fimótico permite com dificuldade a exteriorização da glande. O meato uretral deve ser encontrado no centro da glande e suas características incluem a margem rósea, lisa e sem secreção. Deve atentar-se para a presença da hipospádia, uma deficiência congênita no qual a uretra se abre na face ventral do pênis, e a presença da epispádia, uma anomalia congênita no qual a uretra se abre na superfície dorsal do pênis. Também deve observar se há estenose do meato uretral, que se refere a um estreitamento, dificultando a saída do esperma e de urina. Deve-se realizar a palpação do pênis, apreendendo com o dedo polegar e os outros dois, indicador e médio, na região dorsal, ventral e também nas laterais. E este deve ser encontrado com aspecto liso, firme e indolor. Deve ser palpada toda e qualquer anormalidade do pênis, pesquisando hipersensibilidade e áreas de endurecimento. Deve-se observar a existência de secreção uretral e, se caso houver, deve ser coletado na lâmina de coleta citada anteriormente. Deve ser observado se o paciente apresenta infantilismo, onde os órgãos genitais encontram-se menores que o esperado em relação à idade, que pode ser decorrente de hipopituitarismo. De forma oposta, pode ser evidenciado virilismo, onde a criança com genitais de adulto, podendo apresentar até mesmo ejaculação. O tamanho do escroto varia com a temperatura ambiente, ou seja, em temperaturas frias, o escroto contrai, e em temperaturas quentes, o escroto relaxa. Isso é altamente importante para a produção de espermatozoides férteis. A existência de assimetria entre os testículos é normal, já que geralmente o testículo esquerdo fica ligeiramente mais abaixo que o direito. E o escroto deve ser levantado a fim de observar a face posterior. Você pode pedir ao paciente para levantar o pênis ou você mesmo levanta, para observar a face posterior do escroto.
O escroto não deve apresentar lesões ou edemas, com exceção de cistos sebáceos escrotais, que são achados normais. Deve-se observar também a distribuição dos pelos pubianos, que iniciam na base do pênis, sobre a sínfise púbica, sendo grossos e encaracolados. Quanto à palpação, o avaliador deve estar com as suas mãos aquecidas e realizar a palpação delicadamente, em cada metade do escroto, inspecionando tamanho, forma e consistência. Estes devem apresentar-se lisos, uniformes e com deslocamento livre. Eles também são sensíveis à compressão delicada, mas não deve doer. Portanto, é necessário que durante o exame o avaliador observe a expressão facial do paciente. Além disso, deve ser realizada a palpação do cordão espermático em ambos os testículos. Durante a realização da inspeção e palpação do escroto, podem ser evidenciados achados anormais, que incluem edemas, lesões, inflamações, dores intensas, criptorquidia, que é a ausência de um ou ambos os testículos no escroto devido a estarem localizados em um ponto qualquer de seu trajeto normal de descida, podendo estar na cavidade abdominal ou inguinal. Também pode ser evidenciado a varicocele, que são varizes, sendo comumente encontradas no lado esquerdo do escroto e podem até mesmo estar envolvendo o cordão espermático. Pode ser evidenciado também a hidrocele, que é a presença de líquidos em quantidades anormais dentro do escroto. Na inspeção e palpação para avaliação de hérnia, deve-se verificar se há saliência quando o paciente de pé fizer força para baixo. Deve-se palpar o canal inguinal, palpar a região femoral, para verificar se há presença de abalamentos, se há algum nódulo ou alguma região dolorosa. No autoexame dos testículos, deve-se palpar cuidadosamente cada testículo. O testículo ele é em um formato oval, móvel e sua superfície é lisa. O epidídimo ele é de consistência mais mole e deve atentar-se para nódulo firme e indolor, região dura e o testículo anormalmente aumentado. No toque retal, palpa-se a próstata, as vesículas seminais, quando acometidas por processo inflamatório ou neoplásico,